Pessoal, então, sem mais delongas, a gente vai para o último painel do Z Summit 2026. E para esse último painel, a gente não vai nem perder o tempo aqui lendo a bio, porque a gente quer que essas três feras se apresentem para vocês. Eles vão ter muito assunto. Então, eu chamo ao palco a Ana Paula Vescovi, que é diretora de macroeconomia do Santander Brasil, o Mansueto Almeida, que é o economista-chefe do BTG Pactual, e o Mário Mesquita, economista-chefe do Itaú Unibanco. Boa noite, muito boa noite a todos, mais uma vez. Boa noite aos nossos convidados mais do que especiais. Muitíssimo obrigado, Ana Paula, Mário, Mansueto, por estarem aqui conosco num sábado já à noite. Sei que isso é realmente algo especial, então agradeço vocês imensamente. E acho que estamos com uma causa nobre aqui. A gente, quando criou o Z Summit, criou o congresso para educar a geração Z acerca de investimentos, tanto pela questão pessoal como pela questão profissional. Porque, no final das contas, o jovem tem um ativo muito importante, que é o tempo. Se a gente começa a cuidar da nossa vida financeira cedo, a gente vai conseguir crescer com o nosso patrimônio em progressão geométrica. E é claro que cuidar do patrimônio é uma coisa de longo prazo. E a gente precisa falar de economia no longo prazo. Então, nada melhor do que um painel sobre geopolítica e macroeconomia para encerrar o Z Summit 2026. Então, eu gostaria de ir direto ao ponto. Queria deixar uma pergunta para vocês três. Qual vocês diriam ser a economia mundial que a geração Z está herdando? Profundo, logo de saída. Então, antes de tudo, boa noite, obrigado pelo convite, Rafael, impressionante, parabéns, enfim, pela essa iniciativa. A economia mundial que a geração Z, enfim, está agora olhando, é uma economia muito diferente da minha época, porque mais ou menos no Brasil, dos anos 70 até mais ou menos o início do século atual, a gente teve um processo muito forte de globalização, um processo em que as organizações internacionais funcionavam muito bem, a Organização Mundial do Comércio, Banco Interamericano, Banco Mundial. Então, você tinha um mundo que era mais pacífico, um mundo que, depois da queda do Muro de Berlim em 1989, teve muito mais cooperação, uma paz mundial. E era muito positivo, porque a empresa, quando ia tomar a decisão de investimento, ela subdividia a cadeia de produção em vários países, baseado no critério de eficiência. Isso foi mais ou menos a história do mundo, dos anos 70 até mais ou menos o início dos anos 2000, e isso levou a um crescimento mundial substancial e uma redução muito forte da pobreza no mundo, em especial, por exemplo, em países como China, como Índia. Não é mais o cenário atual. A gente está num mundo agora com conflito geopolítico, que daqui para frente, por alguns anos, pelo menos, a decisão de investimento não vai ser baseada apenas em eficiência, vai também levar em conta a questão de risco geopolítico. Isso, inclusive, pode favorecer um pouco o Brasil e a América Latina, que Brasil e a América Latina não estão, enfim, envolvidos nesses conflitos geopolíticos que estão acontecendo no mundo. É um mundo que você tem um movimento muito grande contra a globalização, que países estão adotando políticas muito mais protecionistas, a começar com a grande surpresa que o país do mundo que mais incentivou o comércio internacional e que foi modelo para vários outros, que são os Estados Unidos, hoje está com uma postura muito protecionista e que a gente sabe pela história que não funciona. Se um país quiser produzir absolutamente tudo, enfim, dentro da sua fronteira geográfica, isso não funciona. Um bom exemplo, para eu terminar, é a questão de celular. Até bem pouco tempo atrás, o iPhone, que é da Apple, a Apple é uma empresa americana. A Apple nunca produziu iPhone nos Estados Unidos. A Apple sempre produziu iPhone na China. E tem uma das fábricas que produz iPhone, que é de uma empresa que se chama Foxconn. Uma unidade dessa fábrica tem 250 mil empregados. Não existe no mundo ocidental uma fábrica com 250 mil empregados. 250 mil empregados é uma cidade de porte médio.
Então, por que a Apple fazia o iPhone na China, que era muito mais barato? Por outro lado, o que dá valor ao iPhone é a marca, é o design, é o software e não propriamente a produção. Então, esse movimento que a gente vê hoje da economia americana, querendo produzir tudo internamente, não vai funcionar. Em resumo, é um mundo com mais conflito, decisão de investimento vai depender de risco geopolítico, não apenas de eficiência, e é um mundo que as organizações internacionais pós-Segunda Guerra Mundial, que foram criadas como a Organização Mundial do Comércio, etc., pararam de funcionar. É um mundo, enfim, muito mais desafiador. E a gente vai ter vocês, todos nós teremos que aprender a conviver com esse mundo tão diferente do que foi os outros 40 anos. Muito obrigado. Ana Paula? Bom, boa noite já, né, todos. E, Rafa, muito feliz de estar aqui com vocês, com o Mário, com o Mansueto, Mansu, para os íntimos. Bom, eu acho que é tudo que o Mansueto falou, né, e como é que eu sintetizaria isso? O mundo ficou mais fragmentado, cadeias, né, vão ser mais redundantes em função dessa estratégia de você estar produzindo produtos que são estratégicos, mais perto de casa e entre amigos, né? Custo de capital mais alto, porque a gente saiu de um nível de busca de eficiência como primeira, né, solução a partir do outsourcing ou da integração global. E esse custo de capital vai trazer assimetrias, né, e as decisões vão ser muito mais olhando riscos do que o retorno, né? Então, esse mundo superfragmentado ele traz oportunidades, obviamente, porque ele tem assimetrias, então é importante a gente, às vezes, olhar mais os setores que vão estar conseguindo se reorganizar, se reestruturar, mas é um mundo que saiu de uma lógica onde a gente integrou comercialmente as sociedades todas, né, por meio dessa globalização, como uma forma de criar uma paz maior, né? Quando você gera interdependência entre as sociedades, essas sociedades elas se organizam para ter um ambiente mais favorável aos negócios, né? E a crise geopolítica ou essa fragmentação geopolítica ela tem gerado vários choques de oferta que estão mais recorrentes, uma forma de organizar o mundo de uma forma diferente. Então, agora, eu acho que a gente tem que olhar, né, como é que essas cadeias produtivas, principalmente na área de energia, na área de tecnologia / inteligência artificial, toda a cadeia que está por trás, mas também a área de saúde, de alimentos, tudo que se torna extremamente estratégico para essas nações vai passar por essa reorganização. E, óbvio, quando a gente fala nessa reorganização geopolítica, né, e a gente está falando aqui muito de localização, de geografia mesmo, os mercados financeiros se adaptam a isso. Então, tem todo um movimento dos mercados financeiros para poder entender esses novos riscos geopolíticos, como é que é conviver com custo de capital mais alto e, portanto, maior seletividade, né, na alocação de investimentos, na alocação de recursos. E a gente vai aprender, provavelmente, com a geração de vocês, como é que vai ser esse desfecho dessa história. Boa noite. Obrigado, Rafael, pelo convite. Prazer estar aqui com a Ana Paula e com o Mansueto. Prazer estar aqui falando com vocês. Eu vejo, como o Mansueto falou, uma economia diferente daquela economia com que a gente se acostumou nas últimas décadas. Tá? E eu enxergo algumas tensões, tá, com as quais vocês vão ter que conviver. Uma delas é a tensão entre inovação e equidade. Né? A inteligência artificial é uma tecnologia muito transformacional, cujo impacto está apenas começando. Como outras tecnologias transformacionais, a tendência é que ela custe empregos no curto prazo, mas gere mais empregos a médio prazo. Só que essa transição, a gente não sabe quanto tempo vai durar, e ela pode ser socialmente dolorosa. Tá? O que você faz? Impede a inovação. Se você impedir a inovação, você não tem crescimento. Né? Então, você tem que dar um jeito de conviver e mitigar esses impactos, até para permitir que a inovação continue. Então, essa é a primeira tensão. A segunda tensão é uma crescente demanda por mais ação do Estado, tá? Agora, inclusive, mais ação do Estado no campo da defesa, é uma coisa que é muito, muito cara, com dívidas públicas elevadíssimas. Tá? Os especialistas fiscais aqui estão do meu lado, mas não precisa ser um grande fiscalista para saber que o mundo está super endividado,
né, os países emitiram muita dívida nos últimos anos. Isso limita a capacidade dos Estados atenderem, né, todas essas demandas, né, demandas sociais. A terceira é a tensão entre a busca da eficiência e a busca da segurança, né? A gente estava num mundo, antes da pandemia, né, o mundo chamado mundo just in time, né? Agora é o just in case, né? Então, os países vão buscar ser mais autossuficientes em várias linhas, né? Vários produtos, energia, alimentos, né? E isso, enfim, vai custar algo em termos de eficiência, tá? Então, eu vejo, acho que vocês vão ter que navegar essas três tensões. A economia mundial vai ter que lidar com esses três assuntos olhando adiante, tá? É um mundo complicado, mas é um mundo que, assim, terão oportunidades também. Os países e as empresas que conseguirem virar nativos em inteligência artificial mais rápido vão crescer mais, né? As empresas vão ser mais produtivas, as pessoas também, né? O Brasil, até como é um país que é autossuficiente em termos de alimentação e também de energia, ele está relativamente bem posicionado nesse campo também, né? No lado fiscal, bem menos, né? As demandas sociais que são muito grandes e a capacidade de atendimento do Estado é limitada, tá? Então, eu veria esses três eixos aí como algo que vocês vão precisar, que nós vamos precisar. Vocês vão liderar, mas a gente também vai estar, espero, a gente também esteja, né, ainda aqui por algum tempo, né, e vamos ter que enfrentar isso juntos. É isso. Mário, ainda com você, eu queria puxar a seguinte pergunta. A geração Z nasceu e cresceu num mundo de juros baixíssimos, principalmente nos mercados desenvolvidos. Isso acabou? E isso acabando, como que isso muda toda a estrutura, digamos assim, econômica do mundo? Isso vai ter um impacto no final das contas, nos investidores que estão começando suas jornadas e suas carteiras e suas carreiras agora? Olha, o que a gente viveu entre a crise de 2008 e poucos anos atrás foi atípico, né? Quando a gente estava na faculdade, eu, Mansueto e Ana Paula, a gente olhava aquela crise financeira de 1929 como uma coisa muito distante no tempo, não ia acontecer mais, levar o juro para zero e a economia continuar né, em espiral negativa é uma coisa do passado, não vai. E a gente viu uma versão disso, né, atualizada em 2008. Os bancos centrais dos países desenvolvidos levaram o juro para zero, né, inclusive usaram outros mecanismos de política monetária, né, a expansão dos seus balanços, né. Isso gerou um período, de fato, de taxas de juros muito baixas, né, favoreceu o investimento, favoreceu a assunção de risco. Agora a gente está num mundo em que o custo de capital é maior e, portanto, há uma maior seletividade. Mas, com algumas... tem que relativizar um pouco. Por exemplo, até pouco tempo atrás, um PowerPoint bem feito em Nova York, envolvendo AI, você captava dinheiro. A seletividade não era só para todos os setores. Tá? Ficou mais seletivo, mas se você está no setor da moda, né, só para dar uma vinheta sobre o hype, né? Aqui todo mundo conhece o Allbirds, né? A Allbirds quebrou, virou uma empresa micro e está se identificando agora como uma empresa de AI. Como é que você vai de sapato para AI? Eu não entendo, tá? Mas isso é para demonstrar o hype, né? Você tem capital mais caro, verdade, você tem o hype também, tá? Ana Paula, como que fica a questão para os mercados emergentes? O Brasil em especial, porque o juro mais caro lá fora significa também um juro ainda mais caro para a gente. Como que isso nos afeta? Aqui tem que ter um pouquinho de cuidado, né, nessa análise, porque o Brasil, desde janeiro, principalmente, está vendo uma entrada de capitais, né, importante, 5 bilhões de dólares por mês, mais ou menos, especialmente para a Bolsa, mas relevante para nós, né, tanto que o real está valorizando. E aí a gente primeiro teve um movimento que foi pró-mercados emergentes. É a história tática da diversificação do dólar, né? E as pessoas às vezes confundem. Não, o dólar vai deixar de ser moeda de referência. Calma, né? Está havendo uma preocupação, até porque os mercados financeiros estão vindo atrás de todo esse processo de diferença, né? de diferente geopolítica. E assim começaram a olhar mais para os países emergentes. Então, na medida que houve uma diversificação para fora, né,
de economias avançadas, especialmente os Estados Unidos, que virou muito mais friccional em termos de geopolítica, a questão das tarifas, vamos lembrar, isso favoreceu, sim, os emergentes, né? O Brasil entrou como relativamente mais favorecido depois da crise do Golfo, né? Onde os emergentes asiáticos ou do leste asiáticos estão mais dependentes dessa economia associada à região ali do conflito, né? Eles são naturalmente mais dependentes das importações, não só de gás e petróleo, mas de tudo que é industrializado ali. O Brasil já está mais longe e o Brasil é forte, né, em energia, exportador líquido de petróleo. O Brasil tem algumas condicionantes também, né, produção de commodities, que começou a atrair aqui mais para os emergentes fora do eixo, né, ali do leste europeu. Então, a América Latina está sendo beneficiada como um todo. Agora, isso traz fluxos, traz potencial. O que eu acho muito importante a gente entender é que isso não é uma coisa automática, né? A pergunta que eu mais ouço recentemente é assim: quanto que isso vai ajudar o Banco Central a reduzir juros? Calma, porque, olha, a gente também tem uma pressão inflacionária vindo dos custos energéticos, de fretes, de seguros, de fertilizantes para o agro, né? Então, tem toda uma espiral ali de pressão de preços que está afetando a gente também. Então, muita calma nessa hora, porque ajuda a apreciar o real, mas fluxo nunca mudou a estrutura da economia, né? Então, acho que se o Brasil conseguisse hoje ser mais estratégico, nós temos os nossos problemas, sabemos quais são, mas se a gente conseguisse, né, ter uma visão estratégica de como a gente pode beneficiar e mudar um pouco a nossa vertente de políticas econômicas, de políticas públicas, usar isso como um fato, né, de atração e não esperar o precipício, como em outros eventos que o Brasil passou, eu acho que a gente teria realmente como angariar fatores positivos a partir dessa oportunidade. Puxando esse gancho que você trouxe dos Estados Unidos, Mansueto, o painel também é de geopolítica. E como você mesmo acabou de trazer, a geopolítica tende a influenciar ainda mais as decisões econômicas no cenário atual. Considerando toda a questão do Golfo, considerando a postura atual dos Estados Unidos, a disputa dos Estados Unidos com a China, como que isso deve definir os próximos passos das grandes economias mundiais? Minha pergunta, para ser mais simples, você acha que a postura atual dos Estados Unidos e sua disputa com a China vai ser a grande disputa do século XXI? Então, Rafael, sem dúvida, é uma grande disputa do século XXI, e, no caso de Brasil, nós temos que aprender a conviver com os dois, porque o maior parceiro comercial do Brasil hoje é a China e o segundo maior parceiro comercial do Brasil é os Estados Unidos. Então, nós não podemos brigar com nenhum dos dois. E a China é algo muito novo, porque a escala de crescimento da China em diferentes cadeias de produção é uma coisa realmente assim, foi muito mais rápido e muito mais surpreendente do que todo mundo imaginava. Para vocês terem uma ideia, há 5 anos atrás, a participação de carro chinês no mercado brasileiro era próximo de 0. Hoje está chegando a 10%. Sabe quantas marcas de automóveis existem na China? 130. No Brasil, tem mais ou menos chegando em torno de 20 a 25 marcas chinesas. A China, para vocês terem ideia só de escala, há 20, 30 anos atrás, o maior produtor de painel solar no mundo era a Alemanha. A China começou a imitar a Alemanha e começou a crescer. Hoje, o único país do mundo produz 100% do painel solar do mundo, a China. Que mais? A China está num problema de redução de investimento imobiliário. Isso faz com que a indústria de aço da China seja mais competitiva do mundo, porque o mercado de vergalhão de aço no Brasil para construção é um mercado de 4 milhões de toneladas ano. O mercado dos Estados Unidos de vergalhão de aço para construção civil nos Estados Unidos é um mercado de 10 milhões de toneladas ano. O mercado de vergalhão de aço para construção civil na China é um mercado de 400 milhões de toneladas ano. Como o investimento em imóveis na China está caindo há 4 anos, eles têm aço barato para exportar para o resto do mundo. E a China, em toda essa parte moderna, por exemplo, minerais de terras raras, a China controla a cadeia. Baterias, mesmo baterias para uso em energia renovável, 50% é China.
hoje tecnologia para você construir uma linha de transmissão de energia de alta tensão, o país mais competitivo do mundo, China. Então, a China ganhou uma escala, e a China, hoje, ela tem um foco em duas coisas, tecnologia e defesa. Então, eles vão dar todo o dinheiro que é necessário para tecnologia e defesa, e eles têm, do ponto de vista de escolher setores, é uma vantagem, não significa que isso seja positivo. A China é um país que gasta muito pouco com política social. Quando a gente fala em todos os países do mundo, o principal gasto típico dos países do mundo que tributam muito e gastam muito é, em geral, previdência e políticas sociais. A China não. Para vocês terem ideia, a proporção de idosos na China é maior do que o Brasil. O Brasil gasta com previdência, a gente gasta muito acima da média, mas a gente gasta com previdência 13% do PIB, 13%. A China, que tem uma proporção maior de idosos, gasta com previdência 2,5% do PIB. Então, sobra muito dinheiro. Eu não estou falando que isso é bom, mas estou falando que é um fato que sobra dinheiro para eles fazerem várias outras coisas. No mundo que agora todos os países passaram a fazer política industrial, incentivar setores específicos, serem muito mais intervencionistas. A China, há 20, 30 anos atrás, a gente olhava para o produto chinês de baixa qualidade, não é o caso da China hoje. Então, a gente entender a China e como vai lidar com China e Estados Unidos no mundo mais polarizado é um grande desafio. Agora, o Brasil não pode brigar com nenhum dos dois, porque grande parte das nossas exportações de commodities agrícolas é China. E a agricultura, o Brasil é tipicamente um país exportador de commodities. Não tem nenhum demérito, tá? Porque 80% do que o Brasil exporta são commodities agrícolas e minerais. Mas commodity agrícola hoje não é desvantagem. Se a gente vai para a literatura, 40, 50 anos atrás, as pessoas falavam um país que produz produtos agrícolas, exporta, não inova. Isso não é verdade, tá? Porque para a gente produzir soja no Cerrado, a gente teve que aprender a corrigir o solo. Para você produzir soja com maior produtividade, você precisa de sementes melhores. Você precisa irrigar o terreno. Então, tudo isso tem tecnologia. Então, a agricultura no Brasil é um setor, aí vem nossas vantagens, é o único setor da economia brasileira que há mais de 30 anos tem um crescimento consistente de produtividade de 3% ao ano. Toda a produção agrícola do Brasil, toda a produção anual de grãos do Brasil, há 20 anos atrás, era 100 milhões de toneladas anos. Hoje, é 350 milhões de toneladas. Um estado do Brasil produz mais do que todo o Brasil de 20 anos atrás. Mato Grosso tem uma produção anual acima de 100 milhões de toneladas. A agricultura vai continuar crescendo, vai continuar desenvolvendo. E o Brasil, como a gente falou agora, como a Ana falou, o Brasil é exportador líquido de petróleo. A gente esquece isso. Até 15 anos atrás, o Brasil sempre foi importador líquido de petróleo. O Brasil é exportador líquido de petróleo. O saldo da balança comercial de petróleo do ano passado foi 32 bilhões de dólares. Esse ano será 45 bilhões de dólares. Então, o país tem vantagens. O mundo precisa de energia, o mundo precisa de alimentos. Isso nos dá uma vantagem. Agora, e o Brasil, na parte diplomática, da nossa diplomacia, a tradição, essa diplomacia que não entra em bola dividida, que não procura briga. Então, a gente tem que olhar para a nossa história, que sempre foi um país que estabeleceu laços comerciais com diversos países, com governos diferentes, com posturas diferentes, ideológicas diferentes, e a gente tem que usar isso a nosso favor. Porque é um mundo mais complicado. Em algum momento, uma dessas nações que a gente citou, Estados Unidos e China, uma delas tentarão fazer pressão nos seus países parceiros para não autorizar investimento do outro, e você vai ter que saber lidar com isso. Isso já está acontecendo um pouco, tá? Mas vai ter que saber lidar com isso. Então, é um grande desafio, mas o fato é o seguinte, a China é algo muito novo, a escala em várias cadeias de produção da China é imenso, e a gente vai ter que saber conviver e aprender com isso. Ao mesmo tempo, pegando as coisas boas dos Estados Unidos, é onde tem as melhores universidades do mundo, é o país que mais inova, é o país que está na fronteira de produção, em toda essa parte de AI, de inteligência artificial. Mas, enfim, hoje, essas duas grandes potências é que vão dominar muito toda essa questão geopolítica e eventuais acordos comerciais daqui para frente. Essa era justamente a minha pergunta. Assim, entendo que não devemos brigar com nenhum dos dois, mas dá para ficar em cima do muro? E, Mário, começando por você, jogar duas perguntas aqui. Vocês acham que é dado que a China eventualmente vai passar a ser a maior economia do mundo e superar os Estados Unidos?
Bom, a economia nada é dado, né? Ainda mais médio prazo, mas tem uma chance razoável disso acontecer. Tá? A trajetória de crescimento é impressionante. Os Estados Unidos está fazendo algumas coisas, como segurar a imigração, por exemplo, que atrapalha o seu crescimento potencial. Claro que ajuda, tá? Mas isso, enfim, acho que favorece a China nessa concorrência. Paridade de poder de compra, a China até já é maior do que os Estados Unidos, tá? Se você ajustar a taxa de câmbio. Então, assim, é uma competição que pode nos beneficiar, né, se a gente conseguir manter boas relações comerciais com os dois, né? Relações comerciais e relações de investimento também. Os Estados Unidos é o maior investidor do Brasil, estrangeiro no Brasil há muito tempo. A China está aumentando a sua participação nesse mercado. Mas se a gente vai conseguir ou não, também não é muito certo, né? Depende do grau de agressividade dos dois contendores aí nessa disputa. Tá? A gente vai tentar, acho que independente de quem ganhar a eleição agora esse ano, a postura vai ser de tentar conviver com os dois, tá? Mas, né, tem que combinar com os russos. Não depende só os da gente, americanos, né? e chineses, exato. Ana Paula, puxando aqui um outro não, está tudo interligado, mas um ponto que você trouxe na sua fala de abertura, fragmentação do mundo. Como que os emergentes lidam com a fragmentação do mundo? Onde que a gente deve se enquadrar tanto nessa fragmentação de produção, mas também as fragmentações, talvez até mesmo de blocos de interesse? Como que a gente surfa esta nova onda, se é que esta onda de fato é o que vai predominar nos próximos anos? Quando a gente fala de fragmentação, a gente fala também que provavelmente haverá necessidade de ter uma certa redundância em cadeias produtivas estratégicas, né? E aí, quando a gente olha para o Brasil, nesse mundo que vai olhar mais estrategicamente para cadeias que são muito fundamentais, veja, nós temos 51% de todas as terras disponíveis ainda agricultáveis no mundo, né? Então, se você considerar que a África, só pela demografia, tende a levar a sua renda média, aumentar a sua demanda pelo produto mais essencial que tem, que é alimentos, né? Quem que vai ter condições de prover na margem essa capacidade de gerar alimentos? Os Estados Unidos também é um grande produtor de alimentos, são um grande produtor de alimentos, mas já não tem essa disponibilidade como tem o Brasil. O Brasil tem a segunda maior reserva de minerais críticos, né, depois da China. E isso, né, eu um pouco aqui de ressalva, porque eu nem sei se nós já mapeamos tudo, tá? Mas dentro daquilo que nós mapeamos, nós estamos super bem posicionados na questão que vai ser a nova fronteira de energia global, minerais. Minerais e energia elétrica, poxa, né, o Brasil está com uma dotação bastante vantajosa relativamente ao mundo. E o Brasil tem até 2000, tomando a energia fóssil, até 2032, a gente vai crescer até 40% nossa produção de petróleo, né? E provavelmente isso gera um excedente super importante, né, no mundo que vai estar buscando segurança energética mais do que olhar preços desses bens. Então, eu não tenho dúvida que nós estamos bem posicionados para esse mundo de maior risco, né, e de uma construção geopolítica diferente. O que eu me incomoda um pouco, talvez, acho que essa é a palavra ideal, é que a gente precisa se preparar para coletar os benefícios dessa vantagem que nós temos, né? A gente precisa construir um entendimento nos negócios, na regulação, no papel do Estado, na nossa interação, né, dos mercados financeiros, que vão ter que estruturar produtos muito mais customizáveis a essas situações. A gente vai ter que construir toda uma situação, toda uma institucionalidade capaz de colher esses benefícios. Os países emergentes, todos vão estar melhor situados, dada essa necessidade de você dispersar risco. É um mundo que vai olhar muito mais risco, né? Mas eu não vejo, entre os países emergentes, quem tem esse conjunto de atributos que o Brasil tem, né?
E aí costumo falar também que o fato de nós termos vários problemas, né, uma população que ainda não tem um nível educacional que a gente precisa ter para enfrentar essa frente da AI, das novas tecnologias, um país que tem um problema de segurança urbana, né, de crime organizado, um país que tem problemas, inclusive, enfim, a gente não alcançou nossa universalização de saneamento ainda. Então, até as nossas mazelas são grandes oportunidades da gente encontrar canais de consenso, a gente construir instituições capazes de resolver esses problemas. E, assim, gente, isso já gerou um diferencial para o Brasil enorme. Olha a quantidade de jovens que hoje têm uma desvantagem educacional, porque a gente não consegue oferecer uma educação que não importa o custo dela, a educação tem que ser algo que gere aprendizagem. E o Brasil sabe fazer uma educação que gere aprendizagem a um custo baixíssimo. Né? Está aí, né, o exemplo do Ceará, de Pernambuco, do Espírito Santo, de Goiás agora, que estão conseguindo fazer isso. Então, assim, eu acho que a minha resposta aqui, Rafa, é que os países emergentes têm realmente uma zona de oportunidades frente a essa fragmentação. O Brasil é hiperdiferenciado dentro desse conjunto dos emergentes, mas a gente precisa se preparar estrategicamente para isso. Isso significa que os emergentes podem emergir neste cenário mundial que a gente está vendo hoje? E não somente o Brasil, mas como fica a Índia nesse aspecto? A gente pode... Vejam, se nós somos países emergentes, um dia a gente vai, de fato, emergir? Mansueto, se a gente puder começar por você. Então, assim, eu vou pegar essa pergunta para chamar a atenção de um ponto, tá? Que é o seguinte, na minha geração, quando eu fui para a Faculdade de Economia da década de 80, os dois maiores problemas do Brasil, que a gente não conseguia ver quando seriam solucionados, era a inflação e dívida externa. A gente resolveu os dois. O Brasil hoje é credor em dólar. A dívida externa, pós-Segunda Guerra Mundial, até mais ou menos o início dos anos 2000, era um dos grandes problemas do Brasil, não é mais. O Brasil é credor em dólar. E a inflação, com o Plano Real em 94, a gente resolveu o problema de inflação. A gente vai terminar esse governo com a inflação média aí entre 4,5% e 5%, o que é razoável para o histórico de Brasil. Os problemas são diferentes. Né? Dito esses problemas diferentes, o Brasil pode emergir? Pode, mas o nosso maior problema não vem lá de fora, está aqui, que é um pouco que a Ana falou. A gente tem um imenso problema no Brasil, os problemas de hoje do Brasil são diferentes do passado. Eu cresci num país com desemprego muito alto, não é mais a história do Brasil. Na década de 70 no Brasil, em média, cada família brasileira, nos anos 70 no Brasil, tinha mais de 6 filhos. A média de filhos por família brasileira hoje é inferior a 2. O Brasil, daqui a 14 anos, vai acontecer algo que a geração de vocês vai pegar, que eu nunca presenciei, nem meus pais, nem meus avós, que a população do Brasil vai começar a cair ano após ano, daqui a 14 anos. E a gente já está numa fase muito avançada da transição demográfica, num país que a gente tem um imenso problema de crescimento de produtividade. O Brasil hoje está em pleno emprego. A taxa de desemprego do Brasil é em torno de 5,4%. Se o Brasil ficar crescendo 2% ao ano, a gente vai ser um país com a taxa de desemprego baixa para sempre. No país que tem taxa de desemprego baixa, para ele crescer, tem que ter crescimento de produtividade. E a gente sabe, os estudos de economia mostram, tem até um estudo bem interessante que está no relatório de política monetária do Banco Central, que de 2019 até hoje, o crescimento médio anual da produtividade no Brasil, quando eu tiro a agricultura, foi 0,2% ao ano. A produtividade ficou quase estagnada do Brasil. Então, olhando para isso, para o Brasil emergir, para o Brasil deixar de ser um país de renda média alta e passar a ser um país desenvolvido, primeira coisa, quando a gente olha, acho que o Mário e a Ana podem me complementar melhor, mas, assim, quando a gente olha para Estados Unidos, pós-Segunda Guerra Mundial ou Inglaterra, esses países não tiveram episódios de milagre econômico. Esses países não tiveram décadas crescendo 8%, 10% ao ano. O que esses países mostraram foi um crescimento consistente ao longo de 5 décadas, 50 anos. O Brasil teve episódios de crescimento forte, mas depois período de estagnação de 10 anos. Nos últimos 40 anos, até 2020, se eu pego 1980 até 2020, 40 anos, nós tivemos 2 décadas perdidas. Nós tivemos 2 décadas, 20 anos, e que a renda per capita não cresceu.
na década de 80 e, recentemente, ali mais ou menos de 2011 até 2020. Então, a gente falhou e os nossos principais problemas são domésticos, são internos. É um país com desigualdade de renda alta, com pobreza alta, um governo que gasta muito e, infelizmente, tem um efeito muito pequeno em redução de desigualdade e em redução de pobreza. Então, um dos maiores problemas do Brasil é a educação. Educação básica, 85% dos nossos alunos em educação básica estão em escolas públicas. Então, a gente tem que fazer uma revolução na escola pública. Porque se a educação já era um problema, antes a demografia nos ajudava. Antes eu tinha uma força de trabalho que crescia muito forte e ajudava o país a crescer. Nós não teremos mais. Você não consegue fazer com que as pessoas tenham mais filhos. O novo normal de uma força de trabalho. A força de trabalho do Brasil hoje cresce 0,8% ao ano. Para eu crescer acima disso, eu tenho que ter crescimento de produtividade. Então, um grande desafio do Brasil daqui para frente, para o Brasil deixar de ser um país emergente e se tornar um país desenvolvido, a gente tem que melhorar a qualidade da educação. A gente tem realmente que olhar nossas políticas públicas, tirar dinheiro daqueles programas que não funcionam para programas realmente que funcionam, ter um ambiente muito fiscal, sustentável, porque, caso contrário, você fica mexendo na carga tributária e é ruim para todo mundo. O empresário, quando toma uma decisão de investimento, ele não está olhando para 2, 3 anos, ele está olhando para 30 anos. E se no meio do caminho o governo muda a carga tributária, porque precisa controlar as contas, precisa reduzir o buraco fiscal, aquilo acaba com o planejamento do empresário. Então, tem várias coisas que a gente tem que fazer daqui para frente para deixar de ser emergente e ser um país rico. Mas, atenção, o maior problema do Brasil não está lá fora, está aqui dentro. O que nos segurou o crescimento não foram coisas que aconteceram nem na China nem nos Estados Unidos, foram erros nossos. A gente está falando de um país que, até bem pouco tempo, a gente falou o seguinte: olha, eu quero construir navio no Brasil. Legal. Você quer construir navio no Brasil? Como é que constrói no resto do mundo? Como é que se faz navio na Coreia do Sul e na China? O Brasil falou: não, mas na Coreia do Sul e na China são poucos estaleiros. No Brasil, eu quero um estaleiro em cada estado. Não funcionou. A gente gastou dinheiro à toa. Então, taxa de juros, a maior dificuldade que eu tenho, eu queria até perguntar ao Mário e à Ana se eles passam por isso, é quando eu converso com um estrangeiro e falo o seguinte: olha, o juro real no Brasil é 10%. Aí eles me perguntam: qual vai ser a queda do PIB? Eu disse: não, o PIB vai crescer. Eu disse: como é que um país com juro real de 10%, o PIB cresce? Outra, o juro real de longo prazo no país, toda semana o Tesouro faz um leilão de título público. O juro real de um título de 10, 20, 30 anos no Brasil, hoje, juro real, é 7% ao ano. Isso não acontece em nenhum país do mundo. 7% real de juro significa o seguinte: se eu pegar todo o meu patrimônio, comprar hoje um título público de 10 anos, eu vou duplicar em valor real o meu patrimônio em 10 anos sem fazer coisa nenhuma. Isso atrapalha o empreendedorismo, isso torna muito mais caro o dinheiro que as empresas têm que levantar para investir. Então, assim, os maiores problemas do Brasil, apesar de todo esse risco geopolítico, um mundo mais adverso, mais protecionista, os nossos maiores problemas estão aqui. A gente tem que resolvê-los para a gente almejar que o país deixe de ser um país de desenvolvimento, o Brasil se torne um país desenvolvido. Vocês gostariam de complementar? Eu acho que, complementando mesmo, né, o Mansur passou um quadro bem bom. A gente tem um problema de custo de capital no Brasil, que eu acho que é o primeiro problema que a gente tem que enfrentar. E a gente tem um problema de ambiente de negócios, né? E ambiente de negócios passa por os incentivos que estão por trás desse ambiente também para desenvolver as pessoas, as empresas e tal. O problema do custo de capital, tem a gente que ainda pergunta, né, se isso está realmente relacionado com o problema das contas públicas. Eu participo de alguns grupos onde a gente está fazendo um trabalho para explicar realmente por que isso é tão correlacionado com a dívida pública. Então, veja, pegando aqui, 10,3%, 10% é o nosso juro real ex ante no Brasil, com uma dívida que hoje já está 80% do PIB, mas vai chegar em 85% ali na esquina, e provavelmente, se a gente não fizer nenhuma mudança na política fiscal brasileira, vai chegar a 100%, não demora muito. Então, vocês vejam que o Brasil paga, ou tem que suportar, de refinanciamento de dívida, 8% do PIB. Isso é algo que está mobilizando um capital, está aumentando esse custo, que poderia realmente estar sendo alocado aonde a sociedade pode melhor alocar para se desenvolver, seja público, seja privado. O próprio governo, se ele melhorar a sua alocação, ele pode fazer muitas coisas para o crescimento do país. Por exemplo, uma boa educação, uma melhor educação para os nossos jovens, por exemplo, uma regulação capaz de atrair, como está atraindo,
capitais para a área de saneamento, para várias outras áreas. E a questão do ambiente de negócios. Assim, a gente provamos agora uma reforma tributária importante, né? Mas a gente tem um monte de dúvidas sobre a execução desse processo. Assim, a gente precisa priorizar uma coisa que se chama execução, que as empresas brasileiras sabem muito bem e que só ficam de pé aqueles que executam bem o seu plano estratégico, não basta ter uma estratégia. E a construção de um Estado estratégico que é capaz de, pelo menos, movimentar, né, os atores, as empresas, enfim, todos os nossos agentes econômicos, para uma definição mais estratégica, para um uso melhor do capital, para a construção de um ambiente de negócio que seja realmente profícuo. Então, é isso. Assim, depende de nós, nossas mazelas são as nossas oportunidades, e a gente tem que parar de esperar o próximo precipício para resolver os nossos problemas. Eu acho que a oportunidade que a gente tem, que a gente comentou já aqui exaustivamente, é única, e que isso poderia ser o grande catapultador desse esforço de construir um Estado estratégico e um país que quer realmente sair da armadilha média e se desenvolver. Só para complementar... Só para deixar vocês tranquilos, isso aqui está erradinho, tá? A gente tem mais um tempinho ainda. Tá bom, beleza. Time is up, not up. Okay. Not up. Só para complementar, assim, acho que é possível que o Brasil convija para níveis mais rápidos, mais altos de renda per capita e se torne um país desenvolvido, se o país quiser. Eu não sei se quer. Com a cultura que a gente tem hoje em dia, não vai chegar. A cultura do assistencialismo, de esperar que o Estado ofereça tudo, de não valorizar o esforço individual, não vai chegar. É um país profundamente anti-chupeteriano, um país que gosta de proteger os ineficientes, né? Tem um empresário conhecido, ele fazia aparelho de som. O cara quebrou umas 5 ou 6 vezes, né? Talvez o Mansueto lembre desse caso, usando dinheiro público. E o governo, assim, não chegou a hora que alguém sentiu, talvez ele não seja um grande empresário, mas assim, isso é só um exemplo, tá? Então tem que ter uma mudança cultural. Tá? O Brasil tem um contrato social que gerou avanço importante no lado social, no combate à pobreza. Tem que pensar se ele não está, alguns aspectos desse contrato não são prejudiciais para o crescimento do país, tá? Eu acho que, se continuar uma expectativa na sociedade de que o Estado é a solução, né, nenhum país com esse tipo de mindset cresceu. Tá? Os países que, por exemplo, a França é um pouco assim, mas ela ficou rica antes de adotar esse mindset. Tá? O Brasil está querendo, né, se desenvolver com essa ideia. Vai ser difícil. Então, assim, é uma questão que a nossa geração não enfrentou, mas acho que a geração de vocês vai enfrentar. Se não enfrentar, o país vai continuar do jeito que ele está. No final dos anos 80, a nossa renda per capita era algo como 20%, 25% da dos Estados Unidos. A Coreia do Sul é a mesma coisa. Agora, a nossa renda per capita é 20% americana, na Coreia é 70%. Então, assim, alguma coisa eles fizeram certo e a gente fez errado. Né? E a gente não investiu em educação como devia, né? Fizemos uma política industrial que era voltada só para o mercado interno e não para a exportação. E uma coisa que eu acho me irrita profundamente quando as pessoas mas o Brasil tem esse grande mercado interno. Grandes maravilhas, 1,5% do PIB mundial. Tá? Se você só olha para isso, você está deixando todo o resto. Faz sentido? Faz nenhum sentido. Né? Então, tem que pensar, enfim, de forma diferente. Tá? Tem que ter uma mudança de cultura grande, né, para o país crescer mais rápido. Tá? E vai depender de vocês. Sorry, mas a bola está com vocês. A nossa geração não fez essa mudança de cultura. Tá? Fizemos algumas coisas boas, inflação, dívida externa. Tá? Criamos pré-condições, mas o crescimento vai vir do que vocês fizerem. Tá? E do que vocês quiserem. Só um exemplo, dois exemplos, claro. Para a gente ver essas coisas que a gente está falando aqui e mostrar a necessidade de mudança. Nós estamos falando do país do Brasil, que até 2019, pouco tempo atrás, 2019, idade média de aposentadoria no Brasil por tempo de contribuição era de 54 anos de idade. Um país que as pessoas se aposentam em média aos 54 anos de idade, a chance de dar certo é 0. Finalmente, depois de tanto debate, a gente aprovou a reforma da Previdência, estabelecendo a idade mínima 62 anos para a mulher, 65 anos para o homem. A Ana falou aqui a questão de saneamento. Saneamento é um problema que foi resolvido nos países desenvolvidos no início do século XX.
100 anos depois, metade dos domicílios do Brasil não tem acesso à rede de esgoto. Por quê? Porque durante décadas a gente achou o seguinte: para investir em saneamento tem que ser empresa estatal. Se não for empresa estatal, não pode. Resultado, metade dos domicílios do Brasil não tem acesso à rede de esgoto. Finalmente, há 5 anos atrás, um debate que começou ainda no governo Temer, a gente conseguiu mudar o marco regulatório de saneamento. Então, hoje, as empresas privadas elas participam de um leilão para ter o direito a investir em saneamento. O Estado do Rio de Janeiro tem um problema fiscal. O Estado do Rio de Janeiro teve um desenho do programa especial na nossa época, não foi ano, em 2017, para socorrer o Estado do Rio. O Estado do Rio de Janeiro está investindo em saneamento, porque fez uma concessão para o setor privado. A gente está falando de um país que a gente, por décadas, achava o seguinte: olha, aeroporto tem que ser todos os aeroportos do Brasil têm que ser administrados por uma empresa, Infraero. E o dinheiro parte do dinheiro dos nossos impostos, independentemente de você viajar ou não de avião, tem que ir para a manutenção de aeroportos. A gente passou décadas achando que isso era normal. Finalmente mudamos. Agora a gente faz concessão de aeroportos no Brasil todo para setor privado, para empresas de outros países. A empresa espanhola, a ENA, tem a concessão do aeroporto de Congonhas, ganhou agora a concessão do aeroporto de Galeão. A Fraport, que é a mesma administradora do aeroporto de Frankfurt, é a mesma administradora do aeroporto Pinto Martins em Fortaleza, Salgado Filho, Rio Grande do Sul. Então, o país está passando por mudanças importantes, só que ainda é muito pouco frente à nossa necessidade. Mas cada mudança dessa, a reforma da Previdência, tirar a Infraero para ser o único operador de aeroportos do Brasil, mudar marco regulatório de saneamento, teve por trás debate político. Teve por trás muito estudo e um debate político profundo. E uma coisa que a nossa geração teve, e que agora está muito mais difícil, na nossa geração a gente discordava sem brigar. E agora o debate político tão polarizado é péssimo, é ruim, porque as pessoas tratam o seu oponente ou ideias diferentes como sendo inimigos. E isso não é bom. Então a gente tem que recuperar a capacidade de sentar com alguém que a gente discorda e conversar educadamente para, da forma do diálogo, politicamente, chegar a consenso e ter essas mudanças que a gente conseguiu fazer muito nos últimos anos. Só para fechar tudo que vocês três disseram agora sobre esse mindset, digamos, menos assistencialista e mais pró-negócio, está muito claro que a gente precisa mudar isso no Brasil. Agora, o Estado voltou no resto do mundo? Acho que essa é a última pergunta que eu queria deixar para vocês, porque a gente tem visto aumento de dívida pública, aumento de subsídios, aumento de política industrial, mundo afora. O mundo está voltando a ser mais estatal e menos liberal? Posso começar aqui? Claro. Você olhou para... Olha, acho que não tem uma fórmula pronta para isso, sabe, Rafael? A gente não precisa simplesmente, porque o mundo resolveu, né, se aproximar de atributos de países em desenvolvimento, né, e se afastar dos atributos que fizeram esses países se desenvolver. A gente não precisa, enfim, voltar a uma estratégia que nós já experimentamos e já deu errado. Eu acho que o que a gente está falando aqui é o seguinte: não tem estratégia de crescimento que não passe por você, principalmente países que têm escassez de recursos, escassez de capital, você não usar bem esses recursos, seja no setor público, seja no setor privado. O tamanho do Estado, né, eu acho que é um direito da sociedade escolher. Ela não pode querer que esse Estado seja um provedor, em última instância, de vários serviços e vários bens, e, correspondentemente, você não queira pagar por isso, ou seja, você não queira também ter uma carga tributária compatível com isso. Se você olhar os países nórdicos, são os países mais desenvolvidos do mundo, o Estado é forte, o Estado é grande. A tributação é alta, mas existe uma relação entre a sociedade e o Estado que legitima esse canal, ou seja, o Estado entrega muito serviço bom. Ele entrega a igualdade, ele entrega uma educação que o filho do rico e o filho do pobre frequentam a mesma escola, ele entrega uma saúde que é muito parecida para todo mundo. Não tem uma diferença de renda e você não tem classes, né, que realmente estão acima da razão. Ou seja, o Estado é para todos, as regras são para todos. O Brasil tem um problema que não aceita que, enfim, a gente tem uma cultura que é empresa que não pode quebrar, né? E às vezes, né, a gente está no meio aqui de pessoas que empreendem, que sonham em empreender. Às vezes você precisa acertar e errar e aprender com seus erros, e os incentivos da economia têm que estar abertos para isso. O Manso falou aqui de 130 fábricas de carro na China, né?
o que eu ouço deles é que a gente sabe que daqui a alguns anos vão sobrar 20. Ou seja, eles sabem que algumas dessas empresas não vão ter escala e estrutura suficiente para permanecer no mercado, eles vão fechar, eles vão quebrar. Só que isso significa o quê? Se você tiver regras adequadas, você recicla esse capital rapidamente, você permite que essas pessoas tenham uma segunda chance, empreendam em outro setor ou em outro negócio e vão em frente. Né? A gente está com uma recorde de recuperações judiciais no Brasil e você tem um drama, porque nossa relação judicial no Brasil pressupõe, primeiro, uma justiça que tem N teses, né? Você não consegue ter teses claras e teses únicas para os mesmos problemas, então você tem uma fragmentação de percepção do direito que vem pela justiça. Você tem um excesso de judicialização e ainda um componente de justiça gratuita que o Brasil estabeleceu, que está levando uma litigância abusiva. Isso afeta o mercado de crédito, né? Isso aumenta o custo de crédito para as pessoas, isso aumenta o custo de você ter a recuperação e a reciclagem desse capital. Né? Nós temos uma reforma de crédito super legal no Brasil, nosso mercado de capital cresceu 4 vezes, né? Desde o fim da TLP, o mercado se sofisticou. Olha a discussão que vocês fizeram aqui ao longo do dia, tem muitos produtos novos, mas está incompleto. Né? Por quê? Porque você ainda demora 4 anos, em média, para recuperar garantias dentro do sistema de crédito. Né? Um país, fronteira dessa história, que é o Japão, assim, são meses, 8 meses. Né? A gente tem uma recuperação, que era 13% na nossa época, que agora, né, parece que os dados estão tomando mais para 15%, essa recuperação de garantias no sistema de crédito no Brasil. No Japão é 60%. Então, acho que o problema de execução está dentro das instituições. O que o Mário falou aqui, muito bem pontuado, sobre a nossa cultura, que talvez não seja suficiente, não vai ser suficiente para levar a gente a sair da armadilha da renda média. A gente precisa entender que o que deu errado no Brasil precisa ser reformado, e reformar não tem nenhum problema. As empresas quebraram. Eu lembro da minha época de governo, uma reunião onde as pessoas estavam tentando salvar uma fábrica de máquina datilográfica na Zona Franca de Manaus. Né? Então, assim, a gente tem que entender que o capital precisa reciclar, que as empresas precisam quebrar para aprender que isso é bom. A China é a região do planeta que mais deixa a empresa quebrar e reconstrói. Né? Então, eu acho que a gente precisa mudar muito o nosso mindset. Se vocês pudessem deixar cada um conselho de como nós aqui ajudamos a melhorar o Brasil, o que vocês diriam? Coisas rápidas, cada um de vocês. Como que a gente aqui pode ajudar a melhorar o Brasil? Mário. Olha, persiga os seus sonhos. Se você avançar nos seus sonhos, o Brasil vai melhorar. Né? Pensa no teu futuro, constrói a sua empresa, se você quiser, persiga os seus sonhos. Né? E aí o país vai melhorar na medida que as pessoas melhorem, que as pessoas tenham sucesso. Tá? Essa é a sugestão que eu faço. Tá? Corra risco, aceite que falhar acontece, não desista e persiga o seu sonho. Obrigado. Ana Paula? Eu diria que faça as perguntas certas e se envolva. Né? Eu estou muito preocupada, porque há 2 eleições que o Brasil espera para ver o que está acontecendo e escolhe um lado. Eu sou de um tempo em que a gente influenciava, né? Em que a gente esperava que os candidatos, quando vinham cotejar, né, ali, buscar o voto, a gente falou assim, mas qual é a sua pauta? Eu sei o que eu quero. Né? Então, deixa eu ouvir essa pauta para ver se é o que eu quero. Então, está faltando a gente ter essa visão de agenda, de estratégia para o país, para falar assim, você vai entregar o que eu quero? Né? E a gente está muito na que, poxa, qual é o menos pior ou qual que eu não quero? Né? Eu acho que envolva-se. Mansueto? Bem rápido também, eu acho que é isso. Vocês tiveram acesso à educação muito melhor do que nós tivemos. Eu sou muito otimista quando olho para a geração de vocês com o Brasil, mas vocês têm que se integrar também. Nesse debate de discussão, a gente chama de debate político, não é participar da política, mas discutir as coisas, discutir os problemas, explicar. Muitas vezes a gente tem que explicar em casa, explicar para a nossa família, para primos, primas, a nossa roda de amigos. Olha, como é que se resolve tal problema? Como é que outros países do mundo fizeram para resolver tal problema?
e questionar bastante, enfim, nossas rodas de conversa, que se cada um fizer um pouquinho desse trabalho, isso vai ajudar a criar um ambiente que, de repente, a gente vai conseguir mudar um pouco a questão cultural. Tem um ponto aqui, sem querer polemizar, é o seguinte: no início dos anos 60, um país que era tido como muito corrupto, com dificuldade enormes de crescimento, se chamava Coreia do Sul. Quando começou a crescer, mudou totalmente esse mindset de ser um país corrupto, e de muito rent-seeking. Então, assim, o próprio processo de crescimento, quando a gente vai adotando medidas na margem corretas, muda todo o mind frame, muda todo o que a gente chama a questão cultural. Então, assim, força, porque vocês têm uma educação muito boa, muito melhor do que nós tivemos. É um país com tantos problemas, melhorou, e dá para a gente ficar otimista com o Brasil se vocês participarem e mudarem esse país. Pessoal, muito obrigado. Vou pedir uma salva de palmas. E agora, antes da gente encerrar, eu gostaria de convidar algumas pessoas que fizeram esse evento possível ao palco para a gente agradecer todo mundo. Então, eu queria, antes de mais nada, agradecer e chamar ao palco o time da Zenvest, a Júlia, o João Pedro, a Ana, a Paula, minha mãe, nossa sócia, suba aqui. E gostaria de convidar também todo o time do IntelliFinance, que está trabalhando pra caramba desde algumas boas semanas para tornar isso aqui possível. Então, eu queria que todo mundo subisse aqui ao palco, por favor, para a gente tirar uma foto com os nossos painelistas de encerramento e agradecer a todos vocês por uma 5ª edição do Z Summit, que realmente, gente, foi fantástico. Muito obrigado a todos os nossos patrocinadores, a todos os nossos parceiros. Vamos, por favor, subir aqui. Uma palma para o meu filho, por favor. Posso pedir para vocês 3 minutos também, por favor? É melhor, vocês vão lá pro... Vocês vão mais lá para o meio, gente. Por favor. Vai vir pro meio.